suicídio ele é vedado nas 3 grandes religiões do livro, a não ser que seja o suicídio ritualístico do homem-bomba, que aí não se mata, se entrega. Mas o suicídio é recusado como pecado contra a esperança. O seppuku japonês, o harakiri, do ponto de vista moral, o senhor entende dessa mesma forma? As religiões do livro, as três, entendem que não existe honra que ultrapasse o valor da tua vida. E, portanto, o suicídio ritualístico, que acontece em algumas culturas asiáticas, ele é absolutamente rejeitado pelas 3 religiões do livro. A dignidade e a honra não são suficientes. Sua honra ela é inferior à sacralidade da tua vida. As 3 religiões? O batismo de sangue. Sim. O batismo de sangue é uma entrega que beira o suicídio. Mas aí é entrega. E no entanto, a pessoa é santificada. O suicídio ritualístico asiático é vergonha, não é entrega. O suicídio ritualístico asiático... em nome da dignidade. Exatamente. E da honra. O cristianismo, o islamismo, o judaísmo aceitam a entrega, o martírio, a capacidade do batismo de sangue nesse sentido, tal como o Você não acha que a honra e a dignidade merecem um martírio? De forma nenhuma. Eu acho que a vida, ela não pode ser cessada. Ou é uma convicção? Não, essa é a minha convicção. Fundada numa doutrina? Não é fundada em doutrina, é fundada na minha vivência, na minha experiência pessoal. Eu não acho que a honra me leve a ter que extinguir a minha vida. Inclusive porque se eu algo fiz de equivocado que me leve a pensar num ato dessa natureza, é melhor que eu use o resto da minha vida para corrigir o ato falho que eu cometi, em vez de eu me retirar exatamente do processo. Honra tem que ser atrelada com responsabilidade, seja com quem for. Então eu não, em nome da honra, eu não mataria outro e nem a mim. Você se lembra, né, quando nós éramos crianças, o quanto que se podia matar uma mulher em nome da honra. Isto é, havia ali a infidelidade, e aí ela era assassinada, e a júri popular 7-0 em nome da honra. Acho que não. Acho que o sacrifício é diferente do suicídio. O Canal Livre faz mais uma parada, a gente volta daqui a pouco, logo depois do intervalo. Estamos de volta para o último bloco do Canal Livre, que esta noite discute a figura de Jesus de Nazaré e o seu tempo. Ele nasceu em circunstâncias de extrema opressão por parte do Império Romano e do governo de Herodes. Portanto, trata-se de uma vida de um camponês, né, que estava isolado dos meios de produção, de possibilidades de ascensão social, e também isolado em relação a Jerusalém, porque havia uma certa diferença religiosa entre a capital, Jerusalém, na Judéia, onde estava concentrado o poder político e o poder religioso dos judeus, e a Galileia, que era considerada então vamos dizer, uma província menos judaica, ou menos importante, muito menos urbanizada do que a Judéia. Era pobre, sem dúvida alguma. É impossível que um camponês, um aldeão da Galileia fosse grande proprietário de terras ou proprietário de qualquer outro tipo de negócio. Jesus era, sem dúvida alguma, pobre. Era uma vida de extrema necessidade econômica. Os romanos tributavam duramente toda a Palestina romana, e os herodianos faziam esse papel, quer dizer, os reis herodianos faziam esse papel de tributação com muito rigor. Então, eles tinham que lutar pela sobrevivência em condições de agricultura muito rudimentar, sobrevivência e pagamento dos impostos aos romanos. Quem não pagasse os impostos tinha suas terras confiscadas ou podia ser até submetido à escravidão. Aí vamos falar da palavra mágica que está na ordem do dia aqui no Brasil, impostos. E ali parece, professor, não sei se é verdade, que a doença era tributada ferozmente porque a doença era pecado, a doença era impureza e deveria ser tributada.
Quer dizer, ali inventaram a CPMF para a saúde? Olha, você sabe que a ideia mesmo do imposto, ela aparece na própria significação da palavra, aquilo que não é voluntário. Se é imposto, é imposto. E desse ponto de vista, se entendia, inclusive, que aquele que tinha uma doença, que tinha algum tipo de mal físico, que ele era responsável por isso. Isto é, que ele provocava por espíritos imundos que dentro dele viviam. E só havia uma alternativa, ir até o templo, né, e ali fazer um depósito compulsório, digamos, que eventualmente podia até ser uma contribuição. Comprar um animal, né? Comprar um animal, tinha o pessoal que vendia. De maneira geral, por exemplo, um dos relatos que se faz, ali que você vê no texto, é que Jesus, quando vai para o seu batismo, seu pai não tinha dinheiro, a tal ponto que ele, um pouco envergonhado, oferece pombas para o sacrifício, porque o animal que se oferecia, normalmente era o bode, era a ovelha, são animais mais caros. E José, no relato, fica até um pouco envergonhado por ser pobre e ter de oferecer para os impostos em forma de pomba. Professor, Jesus namorou? Não se tem informação sobre isso. Não existe nenhum tipo de relato nos 4 canônicos, isso, nos apócrifos, nos apócrifos tem, ele beijava Maria Madalena. Tomé, tem o Evangelho de Madalena. O que existe é uma expressão muito séria do grande carinho que Jesus depositava pelas mulheres que com ele conviviam. Agora, você não tem nenhum sinal de sexualidade. Você tem expressões de sensualidade. Isto é, daquela relação de carinho, de cuidado que a beleza produz ou atrai, e que a relação entre os gêneros, entre homens e mulheres, ela tem uma tensão sensual que, sem dúvida, se mostra que as mulheres em volta de Jesus gostavam de cuidar dele, estar com ele. O que não há é registro de expressão de sexo, isto é, seja na questão da descendência, seja na questão do namoro. Os evangelhos apócrifos, que são aqueles que não são reconhecidos como sendo os oficiais, fazem menção a essas situações. Mas os evangelhos canônicos, aceitos nos últimos, pelo menos 16 séculos, eles não têm nenhuma expressão disso. Professor, a relação de Jesus com as mulheres era de uma complexidade enorme, inclusive revolucionária. Sim. Por exemplo, a mulher naquele tempo, ela não servia nem para ser testemunha de julgamento nos tribunais. E, no entanto, a mulher foi, Maria Madalena, testemunha da ressurreição. Exato, e é ela que anuncia, ela exatamente. Que diz. Então só isso já é um preito à mulher extraordinário. Quando Jesus sai, por exemplo, da chamada ceia judaica de Páscoa, que é chamada pelos cristãos de Santa Ceia, Jesus encontra Madalena, encontra as mulheres na passagem, que estavam aguardando por ele. Em relação a essas situações, não há, de fato, nenhum registro. Fica-se imaginando que um homem como ele, que viveu pelo menos até 33 anos de idade, né, que começou a sua vida pública aos 30, só teve 3 anos de ação pública, não se tem nenhum tipo de registro, a não ser em alguns apócrifos que não têm autoridade normativa, do que aconteceu entre os 10 anos de idade e os 30, por exemplo. Por que a Igreja Católica adota, entre outros votos, o voto de castidade como um ponto importante, uma pedra de toque na formação? Não é só a Igreja Católica. Você tem grandes religiões no Oriente que também trazem a castidade e o celibato como sendo valores. De maneira geral, o sexo, como ele é uma coisa muito importante e presente, e a sexualidade como sua força motora, quando você o nega, você está dizendo que ele está afirmado como algo que eu dedico a Deus. Em outras palavras, ao contrário do que você imagina, quem faz voto de castidade não está negando o sexo. Ele está negando a prática, mas ele continua com sexualidade. Afinal de contas, se eu achasse sexo pouco importante, de que valeria eu abrir mão dele? Só se abre mão em nome de algo que se entende como valoroso. Agora, qual é a razão teológica para isso? Porque se entende que a dedicação de um sacerdote, seja no budismo, seja no shintoísmo, seja na Igreja Católica, ela tem que ser de tal ordem, na totalidade disso, que a prática do sexo, ela levaria necessariamente a uma outra lógica, que é a do casamento. Se a Igreja Católica supõe que o casamento é a única forma legítima da prática do sexo, a ausência do celibato romperia com os... a ausência do sexo, ela leva a que você não precise ter o casamento. Professor. Se o padre é autorizado, se o padre é autorizado à prática do sexo, o celibato desaparece. Por isso o voto principal é o do celibato. Entendi. E aí o da castidade é decorrência de que não se admite na Igreja Católica o sexo fora do casamento.
Professor, há quem diga... O sexo é vedado aos seguidores de Cristo, aos sacerdotes, a partir de que data? A ideia do celibato e, portanto, a lógica de que o sexo é válido no casamento e o celibato é a maneira de guardar isso, ela vai aparecer da Baixa Idade Média para cá. Sim. Basicamente... Isso não daria oportunidade, como de fato dá, a uma outra explicação para o celibato, que seria uma razão política, levando em conta que era preciso fortalecer a figura papal como um monarca celibatário e, portanto, incapaz de gerar herdeiros para o trono de Cristo. Se você imaginar, uma das lógicas é essa. Uma das lógicas originais é essa que se aponta. Porque se um papa pode ter filhos e se estabelece uma linha sucessória, né, você poderia ter isso. Existe uma outra lógica, inclusive porque alguns papas tiveram filhos e não eram celibatários, né, especialmente na Renascença. Filhos bastardos. Isso, não admitidos. Agora, existe uma outra razão também. A vida monacal, a vida de mosteiro, ela seria absolutamente improvável se você tivesse pessoas casadas vivendo com as suas esposas e filhos naquela comunidade. O tipo de lógica do mosteiro. Ademais, há uma questão muito séria aí. Aquele que faz parte da vida religiosa, ele doa os seus bens materiais para aquele conjunto. Se você tem uma estrutura de família, como é que você vai trabalhar a querela das heranças dos trabalhos? Há uma questão séria. Se você vai trabalhar numa plataforma de petróleo, você não pode fumar. Certo? Como ninguém é obrigado a ser sacerdote, né? Ninguém é obrigado a ser um monge budista, então quem vai sê-lo sabe que tem essa regra. Então ele tem que seguir. Agora, os protestantes vivem muito bem com isso. Sim, mas eles não têm estruturas monacais ou como vive a igreja em congregações e comunidades. Um pastor presbiteriano, batista, metodista, ele vive na casa dele. Ele não vive naquele conjunto. É outra lógica. Em nome de Jesus de Nazaré. Professor, mas tem outra lógica. Está terminando, mas tem uma pergunta que é fundamental ser colocada. Por que a igreja, na defesa dos mistérios, combateu tão ferozmente as heresias, considerando inclusive um grave pecado, até político, que justificava a fogueira, a tortura, a Inquisição, sob as formas mais cruéis e até as guerras? A igreja, quando tornada Estado, isto é, poder público, ela teve várias ações nessa direção que você coloca. Agora, Leonardo Boff diz com muita clareza, um ponto de vista é a vista a partir de um ponto. O que é heresia mudou na história, inclusive dentro da igreja. Vários movimentos que eram considerados absolutamente heréticos, depois foram incorporados. Então é uma questão de organização da doutrina no tempo. Mas a igreja, quando o Estado, nada justifica. Nenhuma religião, nenhum Estado, nenhuma sociedade pode justificar. A questão não é justificar, é explicar. Isso é injustificável a tal ponto que vários papas já pediram perdão. Aliás, como Jesus, sem dúvida, faria. Muito bem, nós vamos agora, chegando ao final do nosso programa de hoje, o Canal Livre, o professor Mário Sérgio Cortella tem 1 minuto para a sua mensagem. Pois é, esse 1 minuto eu utilizo lembrando aquilo que é clássico. Tanto faz se você ou eu temos uma religião ou uma prática religiosa. É uma questão de fé. Isso é uma questão de fé. É uma questão de partilha de quem nela tem esperança. Muito bem, o Canal Livre deste domingo de Páscoa fica por aqui. Programa que discutiu a vida e o tempo de Jesus de Nazaré. A todos, o nosso muito obrigado pela audiência. Uma boa noite, uma ótima semana. A gente se vê no próximo domingo. Até lá.